Nos últimos meses, rumores e vazamentos sobre Resident Evil 9 têm surgido em todo canto da internet. E claro, nós acompanhamos de perto cada detalhe, explorando em vários vídeos as possíveis novidades sobre personagens, cenários e o que mais os insiders deixaram escapar. Mas se você perdeu alguma dessas informações, fica tranquilo, porque hoje vamos conferir todas as entidades e criaturas bizarras que podem fazer parte desse novo capítulo aterrorizante da franquia e que foram mencionadas em algum momento. Já pensou na variedade de pesadelos que Resident Evil 9 pode trazer? Desde monstros lendários a inimigos sobrenaturais, esse novo jogo promete elevar o terror a um novo nível, então prepare-se, porque está na hora de explorar o lado mais sombrio que a Capcom pode nos apresentar. Vamos lá! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Detonation, detonando na sua tela mais uma vez. E seguinte, ao longo dos anos já enfrentamos de tudo em Resident Evil: zumbis, cachorros infectados, hunters e até vampiros de certa forma, né? Quando olhamos para toda essa variedade que a Capcom já trouxe, fica claro que eles ainda têm carta na manga para nos surpreender. E agora, com Resident Evil 9 no horizonte, as expectativas estão lá em cima. Será que podemos esperar novas criaturas e até entidades sobrenaturais moldadas como armas biológicas? Bora explorar todas essas possibilidades e teorias para esse novo capítulo épico da franquia. Primeiro, temos um inimigo clássico que pode ganhar proporções maiores nesse novo game: o cachorro gigante. Ao longo da franquia, cachorros infectados foram presença constante, mas desde que rolou aquele ataque hacker na Capcom, as planilhas deles indicavam que uma versão ainda mais assustadora apareceria no game, chamado de Barghest. Imagine enfrentar um cão mutante gigante que não só possui agilidade, mas força bruta capaz de destruir qualquer barreira. Em Resident Evil 9, a possibilidade é que ele seja uma mistura entre criatura selvagem e bioterrorismo, desafiando os jogadores em momentos de pura ação e terror. Mas precisamos lembrar que ele pode ser menos inteligente do que os outros inimigos que ainda vamos comentar. Então eu acho que de tudo que eles já criaram até então, esse cachorro pode ser uma das criaturas mais insanas de se enfrentar. Se ele realmente estiver no game, acho que ele pode ter uma inspiração em o Black Shuck. Eu acho que é assim que se pronuncia, que é um cão fantasmagórico gigante de olhos vermelhos brilhantes que assombra áreas rurais e litorâneas da Inglaterra. Obviamente, ele não morreria logo de cara e deve aparecer em momentos específicos, talvez até mesmo em partes como perseguições, dificultando demais a possível investigação nessa ilha para os nossos personagens favoritos. Bom, a série Resident Evil já nos apresentou diversas versões de zumbis, dos mais lentos até os mais rápidos, só que dessa vez os rumores indicam que teremos zumbis mais rápidos e agressivos, eliminando completamente os mais lentos. Eles são hostis, rápidos e parecem mostrar sinais de alguma inteligência residual. Os rumores indicam que esses zumbis poderiam ser capazes de montar emboscadas, forçando o jogador a se adaptar e prestar ainda mais atenção ao ambiente. Precisamos lembrar que eles teriam uma aparência mais sinistra / aterrorizante, bem diferente do que estamos acostumados a ver nos games mais recentes da franquia. E vamos ser sinceros aqui, quem aí não gosta de enfrentar zumbis? Na franquia Resident Evil, acho que todo mundo, né? Pois é, mas além disso tudo aqui, você já pensou em enfrentar um mendigo em um ambiente isolado e sombrio? Essa criatura lendária, inspirada no folclore nativo americano, poderia trazer uma dinâmica única ao jogo. O mendigo é um ser humano que se transforma em uma criatura pálida, magra e de olhos intensamente famintos. Em Resident Evil 9, eles poderiam ser o resultado de um experimento que envolva manipulação de genes humanos e de criaturas da floresta, criando monstros que caçam em silêncio e atacam com uma fome insaciável. Ou seja, você teria que ficar esperto, principalmente na floresta do game, na parte da floresta que também foi mencionada, que é o local onde eles poderiam te atacar com facilidade. Inclusive, eles também podem
em ser bem agressivos da mesma maneira em que comentamos sobre os zumbis anteriormente. E sim, eles também são bastante rápidos de acordo com tudo que eu já vi por aí. Dá uma conferida no jogo Until Dawn e você vai entender melhor do que é que eu estou falando, fechou? E falando em rapidez, aproveita para ser ligeiro também e garantir um descontão com o nosso cupom exclusivo da Cuponomia na nuvem, usando o Cuponomia 10. Usando o Cuponomia 10, você ganha 10% off em jogos selecionados de PC e ainda leva um cashback extra de 1,2%. Mas atenção, essa promoção só vai até o dia 5/11. É só escanear o QR Code que está na tela ou clicar no primeiro link aqui na descrição para se cadastrar e já começar com R$5 de bônus. Então não perde tempo e aproveita essa chance, vale muito a pena. Agora é o seguinte, galera, esse aqui a gente comentou recentemente também e quem passou essas informações foram alguns possíveis testadores do game. Eles falaram que jogaram uma build aí recentemente e eles passaram pra gente que existe um tal de Homem-Cabra no game. Olha, eu acho que ele poderia ser uma excelente adição, é algo que a gente ainda não viu na franquia também. Esse inimigo seria uma mistura de humano e cabra, com aparência perturbadora, fazendo lembrar o conceito de criaturas místicas. Ele teria uns cascos que fariam barulhos sinistros durante a possível parte do hospital, com a gente jogando com a Jill Valentine, com barulhos vindo até mesmo dos próprios zumbis. Ele poderia ser um monstro extremamente agressivo, com força descomunal, capaz de ataques brutais e imprevisíveis, aumentando ainda mais a sensação de medo, como o próprio Nemesis fazia com a Jill, bem ignorante mesmo, naquela mesma pegada do 3 Remake. E muita gente quando viu isso aqui pensou o seguinte: nossa senhora, olha pra onde a franquia Resident Evil foi, mano, agora é Homem-Cabra. Nós tivemos aí vampiro, lobisomem, agora é Homem-Cabra. Pois é, galera, não dá pra negar que isso aqui pode acontecer, porque a Capcom já implementou algo do tipo, se é que podemos dizer assim, nos Resident Evil mais recentes, principalmente o Resident Evil 8, que ninguém acreditava que teríamos vampiros, entre aspas, né, se é que vocês me entendem. Então é aquela coisa, tudo pode acontecer e eu não acho impossível. A próxima criatura é uma das mais interessantes. Rude, uma entidade feminina poderosa e misteriosa. Rude é uma figura sedutora, mas extremamente perigosa, e seu visual seria etéreo e ameaçador. Segundo os rumores, ela é tão temida que até mesmo outras criaturas sentem medo dela, o que nos dá uma dica de que ela é uma personagem poderosa no universo de Resident Evil 9. Talvez ela tenha habilidades de ilusão ou até poderes sobrenaturais, intimidando tanto o jogador quanto os inimigos. Mas tem um porém nisso tudo. Ela meio que nos ajudaria a resolver puzzles, passar informações sobre os locais e seria a nossa guia. Talvez no início o protagonista que estaríamos controlando na hora fique desconfiado dela, assim como o mercador do R4, quem sabe, né? Lembra que o Leon, quando vê o mercador pela primeira vez, fica meio que desconfiado, e a mesma coisa vale pra Ada? Pois é, eu acho que o mesmo pode acontecer com essa personagem. Agora, será que ela vai ajudar a gente porque sim? Eu não sei não, hein, mano. Tem alguma coisa nessa brincadeira aí, ela precisa de algo, ela provavelmente vai tirar alguma vantagem disso. Nunca se sabe, ela pode se voltar contra a gente do nada se ela realmente estiver no game, como comentamos anteriormente. Agora, vamos falar sobre Glastic, uma vilã que se destaca pelo estilo, mas não se engane, por trás do vestido verde e das joias de ouro, podemos ver uma oponente letal. Em Resident Evil, os vilões costumam ser complexos, e Glastic não deve ser diferente. O mistério por trás da sua motivação e a forma como ela manipularia os eventos do jogo pode ser uma das grandes reviravoltas da história. Ela pode controlar um grupo de criaturas, influenciando os monstros a atacar os protagonistas, quem sabe. E eu tenho a impressão de que ela poderia ser a vilã principal do game também, por conta até mesmo das coisas em que ela usa, sabe? Essa questão do vestido verde, joias de ouro, eu não sei, me passa essa sensação de que ela é tipo, olha, importante, é o centro das atenções, é a vilã principal, tá ligado? Assim como a mãe Miranda de Resident Evil 8, que foi por causa dela que tudo aconteceu, não é verdade? Outro conceito aterrorizante é os das criaturas imitadoras serem capazes de copiar a aparência de aliados. Imagina você lá em um momento de tensão, com pouca munição, e ser surpreendido por um aliado, entre aspas, que de repente se revela como um inimigo mortal. Essa mecânica adicionaria um novo nível de paranoia, tornando cada encontro uma dúvida. Será que você realmente pode confiar em quem está ao seu lado?
preste bem atenção, porque qualquer erro poderia ser fatal nesse novo game da franquia. Além desses rumores, Resident Evil 9 poderia explorar novos tipos de inimigos, como criaturas inspiradas em mitologias locais ou experimentos biológicos que sairiam do controle, desde mutantes que se camuflam perfeitamente no ambiente até monstros alados. As possibilidades são infinitas, meus queridos. O jogo poderia até introduzir criaturas que utilizam o ambiente para caçar, fazendo com que o jogador nunca se sinta totalmente seguro. Esses são os rumores e teorias sobre as criaturas que podemos encontrar em Resident Evil 9, desde monstros lendários até novas ameaças sobrenaturais. Parece que a Capcom está disposta a elevar o nível de terror e desafio, e como eu falei para vocês, parece que dessa vez a Capcom está se importando com a nota do game numerado da franquia, na verdade. Agora, queremos saber qual dessas criaturas você mais quer ver no jogo. Deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários e fique ligado para mais novidades sobre Resident Evil 9. Aproveitando o embalo, eu gostaria de te pedir um favor também para deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem mais nada de vários games que a gente ama e tá sempre publicando. Também quero agradecer aos membros que estão sempre apoiando o trabalho que é feito aqui no canal. E se você quiser trocar uma ideia, me segue no Instagram, que ele vai estar passando aí na tela como @detonate no YouTube, e pode apostar que eu vou te responder se você tiver alguma dúvida, fechou? Confere a nossa lojinha com vários jogos digitais, consoles, cupons e muito mais aqui na descrição. Continue assistindo os outros vídeos que vão aparecer agora pra vocês, eu tenho certeza de que você não vai se arrepender. Espero realmente que você tenha curtido esse. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Valeu, falou!